Olá, minhas amigas, queridas irmãs em Cristo Jesus, deste pequeno grupo tão especial que se reúne em dias como hoje, segunda-feira, no começo de uma semana de trabalho, de afazeres. Que bom que você separa um momento para estar ao lado de Deus, cantando, orando e participando juntos da Palavra de Deus, do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui em Goiás, nós sempre lembramos de vocês. Estamos sempre juntos em oração, partilhando as alegrias, mas neste mundo de pecado, infelizmente, partilhamos também muitos momentos tristes, Mas, muito em breve, a nossa redenção virá, então viveremos eternamente ao lado de Cristo Jesus, nosso grande amigo, grande Salvador. Quando você ouve falar sobre a palavra identidade, o que vem à sua mente? Talvez você se lembre daquele documento que a gente tira da carteira e mostra para as pessoas: olha, aqui está a minha identidade. Ali tem o seu nome, ali tem o local onde você nasceu, tem a data do seu nascimento. Mas quando Deus nos olha, como é que Deus nos vê? Quando as pessoas deste mundo olham para nós, o que elas veem? Quando os membros da nossa casa, da nossa família nos veem, nos olham, o que é que eles veem em nós? Nós estamos vivendo momentos complicados na história deste mundo. Há quase 2 anos, essa pandemia que tem aí ocasionado tantas perdas, tanto sofrimento, tanta dor. Nesta semana passada nós vimos aí um vulcão entrando em erupção ali numa ilha na Espanha. É o mundo está em convulsão. São sinais que antecedem a volta de Cristo. Eu creio nisso. A grande questão é, quando nós vamos para a palavra de Deus, o que ela diz a respeito das pessoas que estarão vivendo nesta terra antes da volta de Cristo? Qual a identidade que Deus espera de nós? Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos abrir ela em 1 Coríntios, no capítulo 2. Acharam? Vamos orar. Santo Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Estamos com a Bíblia, a sua palavra aberta nas nossas mãos. Que o Deus Espírito Santo nos guie em tudo que vamos falar, ouvir aqui. Que seja a sua voz falando a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos e vamos entender que, biblicamente falando, não é a minha ideia, não é a ideia do teólogo tal, do pastor X, não. Biblicamente, aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele vai nos dizer que existem somente 3 tipos de pessoas e seus relacionamentos para com Deus. 3 tipos, 3 formas de como eu posso me relacionar para com Deus. Isso está na Bíblia e nós vamos a ela. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 14, vai apresentar o primeiro tipo de relacionamento que eu posso ter para com Deus. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O primeiro tipo de relacionamento para com Deus, a Bíblia chama de o homem natural, o cristão natural. Sabe por quê? Porque Paulo aqui está falando a uma igreja, pessoas que estavam ali na cidade de Corinto. O homem natural, citado aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é aquele que não tem nenhum tipo de compromisso para com Deus. Você não vai ver ele na igreja. Ele zomba de Deus. Ele zomba das pessoas que buscam a Deus. Ele diz assim para Deus, talvez ele olhe para o céu e diga: Deus, se o Senhor existe, cuide das coisas aí do céu, porque aqui na terra quem cuida sou eu. Relacionamento zero com Deus, nada. Você não vai ver ele na igreja, ele não vai lá. Este é um tipo de relacionamento da maioria das pessoas que zombam, que não temem a Deus. Nós não vamos perder muito tempo falando características do homem natural, porque o foco aqui é falar para pessoas, e daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Pessoas que estão na igreja, que estão participando,
mas talvez com o foco errado. O segundo tipo de relacionamento para que eu posso ter com Deus está registrado no capítulo 2 de 1 Coríntios, só que agora no versículo 15. O versículo seguinte diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E o 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, olha que bênção. Imagina alguma pessoa olhar para você e falar assim: ah, eu conheço fulano. Aquele ali é cristão, aquele tem a mentalidade de Cristo. Então, o homem espiritual é aquele que tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus. É aquele que pensa como Jesus pensaria se estivesse aqui na terra. Olha que contraste. No versículo 14, o homem natural não quer saber de Deus. Não quer saber de nada, de igreja, de Bíblia, não. E o homem espiritual é o oposto, é a outra ponta da corda. É o ideal, o padrão que todos nós precisamos atingir, de sermos chamados de homens cristãos espirituais, porque temos um compromisso e temos a mentalidade de Cristo. Isso é muito profundo. Mas nós temos a terceira característica, o terceiro tipo de relacionamento que eu posso ter para com Deus. E aí nós partimos agora para o capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e ainda segundo o homem? Então no capítulo 3, os versos 1, 2 e 3, nós temos 3 vezes apresentando a palavra carnal. Este é o terceiro tipo de relacionamento que nós podemos ter para com Deus. E a Bíblia, Paulo chama de cristão carnal. É aquele dividido, é aquele que está em cima do muro, é aquele que de sábado está na igreja, é aquele que devolve dízimo, é aquele que é um ofertante, mas é aquele também que fala mal das pessoas, é aquele que quando sai da igreja de sábado não se preocupa com o que foi dito, se preocupa em como estava vestido o pregador, em como cantou afinado ou desafinado a pessoa, ou então que sem noção aquilo que ele falou. Cristão dividido é um cristão professo, ele diz uma coisa, mas ele vive outra. E sabe, desses 3 tipos, o pior tipo de cristão é o cristão carnal. E infelizmente, muitos de nós, eu, muitas vezes, nas minhas atitudes, posso estar sendo um cristão carnal. Quando nós vamos lá para Apocalipse, que nós vemos as características da última igreja, das 7 igrejas, a última, a igreja de Laodiceia, ela tem uma característica, ela é morna. Jesus faz uma advertência: você não é frio nem quente, porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. A igreja de Laodiceia é a igreja que nós temos vivido nos nossos dias, desde o final do século XIX, a partir aí de 1840, é o período da igreja histórico que nós estamos vivendo. Uma água, quando ela começa a esfriar, ela o faz porque ela perde calor, e o calor vem do fogo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar para a parábola das 10 virgens. Todas as 10 eram puras, estavam aguardando o noivo. Todas as 10 dormiram, todas. A demora pegou todas elas. A diferença é que das 10, 5 são chamadas de sábias. Por quê? Porque elas tinham algo que as outras 5 não tinham. E este algo é o óleo. Zacarias diz que o óleo é a presença do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós começamos a entender que quando em Apocalipse somos chamados de mornos, quando
Ali em Mateus, na parábola das 10 virgens, somos chamados de tolos. É porque nos falta a presença do fogo, e o fogo é o Espírito Santo de Deus. Nós precisaríamos de muito mais tempo para trabalhar sobre esses 3 tipos de relacionamento para com Deus. Aqui na nossa igreja nós fizemos uma série com 8 domingos, falando sobre a questão do compromisso que nós precisamos ter com Deus. Mas aqui fica claro para nós, pelo que nós vimos hoje, que o homem natural, cristão, o homem natural, é aquele que não quer saber de Deus. O homem espiritual é aquele que tem a mentalidade de Cristo. É o nosso foco, o nosso grande objetivo a ser alcançado. E o terceiro exemplo é o cristão carnal. E aí nós nos deparamos com citações do Espírito de Profecia, que diz que dentre os nomes das pessoas que estão inscritas como membros da igreja, ela diz: nenhum dentre 20 está preparado para passar pelas coisas que tem que acontecer. Sabe por quê? Porque são cristãos carnais, são os mornos ali de Apocalipse, os tolos da parábola. Mas o grande alerta, a advertência e desejo que Deus faz e pede de nós é: vamos deixar de ser cristãos carnais e vamos passar a ser cristãos espirituais. Ter a mentalidade de Cristo é se preocupar com as coisas que são do céu, é se preocupar com o que Deus quer nos oferecer, não o que o mundo tem para nos oferecer. O que o mundo nos oferece passa, a beleza passa, a saúde passa, mas aquilo que nós temos dentro de nós, o nosso caráter, este nunca vai passar, porque ele está sendo moldado à semelhança a cada dia. É uma caminhada. Você não sobe um prédio de 20 andares partindo do primeiro para o último degrau, não. É um degrau por vez. Então, queridas, que nesta semana, que a partir de hoje, busquemos a presença de Deus no nosso dia a dia. Busquemos a cada amanhecer a presença do Espírito Santo. Eu gosto de usar uma ilustração. Nós, seres humanos, somos como um balde furado. Mas não é um furo pequenininho, não. É um balde que tem um furo tão grande que ele não serve para carregar água. Como então eu posso estar cheio se eu sou um balde furado? Só existe uma solução. O balde só fica cheio quando ele está mergulhado na água. E a água também é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos mergulhados em Cristo, mergulhados em Deus, nós estamos cheios. Quando a gente tenta se levantar sozinho, o que vai acontecer com o balde? A água vai tudo embora. Assuma o compromisso. Nós estamos começando um novo trimestre, uma nova lição. Assuma o compromisso de a cada novo amanhecer buscar a Deus em oração, estudar a lição, ler a meditação, porque este é um compromisso, é uma entrega diária. Nós não recebemos o batismo do Espírito Santo hoje, que vai servir para amanhã, não. A nossa vida cada dia é uma luta. A vitória de ontem não serve para hoje. A de hoje não vai servir para amanhã. Por isso que a entrega é constante, diária. E eu gosto bastante de uma citação de Martinho Lutero. Eu fiz questão de anotar ela na minha Bíblia, porque é uma frase bem impactante o que Martinho Lutero fala. Exatamente sobre essa questão de nós termos um encontro com Deus a cada dia. E ele diz assim: Martinho Lutero, ano 1500, ele diz assim: se você não quer ter um encontro com o diabo no meio do dia, tenha um encontro com Deus antes de amanhecer. É profunda, mas é uma realidade. Quando nós esquecemos de Deus, o nosso dia vai ser bem mais difícil. O nosso dia vai ser complicado. Porque quando nós pedimos, reconhecemos a Deus: Senhor, aqui estou de joelhos neste novo dia. Eu quero vencer, mas sozinho eu não vou conseguir. Derrame sobre mim o Teu Espírito Santo,
para que eu seja um cristão espiritual. Você deseja ser um cristão espiritual? Que Deus te abençoe nessa decisão. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, Rei do Universo, poderoso, que tem nos guiado, nos guardado, nos protegido. Hoje nós aprendemos os tipos de relacionamento que as pessoas podem ter para com Deus. O homem natural não quer saber de nada de ti. Já o homem espiritual é o nosso grande objetivo a alcançar, ter a mentalidade de Cristo. Mas infelizmente, ó Deus, a grande maioria de nós somos cristãos carnais, uma entrega parcial, fingida. Por favor, ó Deus, reacenda no nosso coração este compromisso que precisamos fazer de estar sempre ao teu lado, sendo guiados e dirigidos por ti, porque o tempo é curto. As coisas que têm para acontecer estão acontecendo de maneira muito rápida e temos a certeza de que muito em breve veremos o céu aberto, anjos tocando suas trombetas e nós, salvos, estaremos olhando para o céu dizendo: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e nele chegou a nossa salvação. Abençoe a vida de cada uma dessas queridas irmãs em Cristo Jesus. As lutas, ó Deus, os filhos que estão afastados da igreja, os esposos que também estão longe de Ti, as lutas que essas mulheres passam, querido Deus. Nós sabemos que o nosso nome está gravado nas Tuas mãos. O Senhor sabe a dor, o Senhor conta cada lágrima que essas filhas derrubam, ó Deus. E temos a certeza de que o Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós. Portanto, que essas bênçãos recaiam sobre nós, sobre cada uma dessas queridas amigas em Cristo Jesus. Dá para nós uma semana abençoada. As lutas virão, mas em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores. É no nome dele que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se sinta abraçada por mim neste momento e que a sua semana seja vitoriosa. Espirituais, cristãos espirituais, vitoriosos em Cristo Jesus. Um grande beijo no coração.